Então, dando sequência à aula falando sobre gestão escolar, né? Fizemos uma outra entrevista, né, abordando esse tema, como que se deu essa questão da pandemia, as dificuldades, o que o gestor fez, né? E quais foram agora os planos, né, para o recesso, para o retorno. E aí tem aqui um relato de uma gestora, né, de uma escola de ensino da educação infantil da região de Salvador, Bahia, né, de um bairro de Salvador, e que ela relatou para a gente como que se deu essa questão de pandemia, né? Quando eu perguntei para ela o que foi, né, que ocorreu, as dificuldades, né, as perspectivas futuras, o desenho do cenário, né, atual e o futuro, o que é que viria aí pela frente da instituição. E aí ela me disse o seguinte: antes de iniciar a pandemia, na escola, dia 17/3/2020, tínhamos muitos planos para nossos alunos. Foi um grande choque. A princípio não sabíamos o que iria acontecer. Oferecemos atividades para 15 dias para nossos alunos, pensando que se tratava de algo temporário. Ficamos 2 meses realizando encontros pedagógicos e traçando estratégias de como lidar com esse novo momento. Procuramos também, de alguma forma, ajudar nossa comunidade. Como muitos dos nossos pais trabalhavam informalmente, começamos a distribuir cestas básicas. Logo após, tivemos a ideia de colocarmos aulas remotas, online, um sufoco, diz a gestora. Dando continuidade à fala dela, não estávamos preparados para tantas dificuldades, tanto da nossa parte quanto também dos alunos. 4 dias da semana com aulas remotas e uma vez na semana os pais compareciam à escola para apanhar as atividades e tiravam suas dúvidas. No início de 2021, resolvemos adotar uma nova plataforma de ensino. Confesso que ficou muito mais suave. Os alunos podiam interagir na aula, melhorou bastante. Em julho deste ano, nos organizamos, nos vacinamos, equipamos nossa escola e, por fim, retomamos as nossas aulas 100% presencial. Foi um novo desafio. Todos com medo das crianças contaminarem seus entes queridos e até o corpo docente da escola. Criamos então nossos próprios protocolos e regras de segurança e, graças a Deus, estamos evoluindo no ciclo de melhora com relação ao aprendizado dos alunos. As professoras muito mais satisfeitas e as crianças refazendo seus laços de amizade. Aprendemos com essa pandemia que sempre há muito mais que aprender. Criamos então nossos próprios protocolos e regras de segurança. E graças a Deus estamos evoluindo no ciclo de melhora com relação ao aprendizado dos alunos, as professoras muito mais satisfeitas, as crianças refazendo seus laços de amizade. Aprendemos com essa pandemia que sempre há muito mais que aprender. Não podemos nos conformar somente com o que está em nosso planejamento anual.
temos sempre que nos reinventar. Doeu, foi difícil, mas conseguimos. Então, o que a gente pôde observar aqui, né? Lindo esse relato, muito emocionante. Eu acho que se essa entrevista se expandisse, se eu fizesse com mais 20 pessoas, 20 gestores, eu acredito que teríamos esse mesmo resultado, porque foi muito difícil para todos. Aqui, quando ela traz a questão do choque, né? Abalou todo mundo e realmente a gente pensou que seria um período curto, que iria acontecer, mas que não levaria tanto tempo, né? Como se estendeu e depois ficou uma coisa como que, será que é semana que vem? Será que é mês que vem? Será que é ano que vem? Ficou muitas dúvidas e aqui ela fala que 2 meses ficaram realizando encontros pedagógicos e traçando estratégias, né? De como lidar com esse momento. Também foi uma realidade de muita gente. Essa escola, essa gestora que eu pude bater um papo, é da rede privada de ensino, tá? Não é de rede pública, não. E aí, a questão da solidariedade, né, com o estamos com um probleminha de conexão, viu? Mas vai fluir, vai acontecer. E aí, a gestora dessa escola de ensino particular, de ensino privado, fala, né, sobre os encontros pedagógicos que foram traçados novos planos, né? A questão da ajuda com a comunidade. Isso é muito importante, porque é como eu citei no vídeo anterior, falando sobre essa questão de trabalhar com o social, né? Porque o que foi que aconteceu? Com a pandemia, muitos empregos foram desfeitos, muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários fecharam seus negócios. Então, gerou, além do caos da saúde pública, gerou um caos financeiro, né? Que abalou muita gente passando fome, sem ter o que comer, sem ter onde encontrar apoio, né? Sabemos que existiu ajudas do governo federal, do estado, do município, mas que foi uma ajuda, um paliativo. É diferente daquele salário fixo mensal e em outro momento se deparar com uma ajuda de custo, né? E com muita dificuldade, né? Então, nessa instituição, o que eu pude observar é que a maioria dos pais, como a gestora falou, trabalha de forma informal, né? Precisa estar na rua, que é um trabalho que ganha o retorno diariamente e que não é aquela questão do salário garantido mensalmente. Data X vai estar X valor na conta. São pessoas que vivem, que ganham, que vive do que ganha, do que trabalha. Então, com essa situação, né, muitos perderam seus empregos, muitos perderam sua única fonte de renda. E é diferente, volto a dizer, você ganhar um salário que você já tinha um projeto, um plano com esse salário e logo deixar de existir e viver de uma ajuda que em muitos casos não chegaram a 10% do que se ganhava no salário, né? Então, ela trouxe aqui essa situação de
de ajuda também, como social, né? A escola, a instituição atuou. A gestão da escola atuou de forma social também, importante, né? Ressaltar isso. Logo após tivemos a ideia de colocarmos aula remota online. Ela fala que, entre aspas, um sufoco. É difícil a mudança em si, né? E se tratando de criança, né, na sua faixa etária de 4, 5, 6 anos, para estar na frente de um computador, né, 40 minutos, estudando, tem que ter muita metodologia do professor para atrair a atenção dela. Aí vai uma variante, né? Metodologia do professor, conexão, né, de ponta e aparelho para ser transmitido essa conexão, né? Que hoje os aparelhos eles são feitos para funcionar 3 anos. Passou disso já começa a travar, começa a memória ficar curta, enfim, várias coisas. Então, como é que se atualiza em pleno caos? Né? Então ficou, realmente, é como ela falou aqui, que foi um sufoco. Aí ela fala, não estávamos preparados para tantas dificuldades, tanto da nossa parte quanto também dos alunos, né? Até a instituição, porque aí seria investimento. Investir como se não está tendo retorno, se não está tendo receita, né? Então teve que, como ela fala no final da entrevista, ela diz, foi preciso se reinventar, né? Então, ela diz assim, quanto instituição não estavam preparados e os alunos também, né? Não estavam preparados. 4 dias da semana com aulas remotas e uma vez na semana os pais apareciam à escola e apanhavam as atividades e tiravam suas dúvidas. Aí vamos lá. 4 dias aula remota. Esse foi o planejamento dessa gestão, dessa escola. 4 dias com aula remota, 4 dias, e 1 dia com as atividades xerocopiadas, impressas, para que os pais fossem na escola sanar as dúvidas, né? Que aí os pais também terminaram sendo os professores, né? Os auxiliares de classe, porque não tem aula, não funciona a aula de forma remota para criança de 4 a 6 anos sem o acompanhamento de um adulto. Não funciona, né? Então foi preciso que os pais também desempenhassem uma atenção maior. E aí, então, a gente tem aqui 4 dias e 1 dia que esse pai vai buscar. São 4 dias de aula, né? Esse fica como se um bônus não vou dizer um bônus, fica como se fosse um feedback, né, desses 4 dias de aula. Supostamente cada dia com uma matéria, tendo em vista o ensino, né, da educação infantil. No início de 2021, resolvemos adotar uma nova plataforma de ensino. Tudo isso é investimento, tudo isso gera um custo, nada foi gratuito. E aí ela fala, né, abre aspas, confesso que ficou muito mais suave. Os alunos podiam interagir na aula, melhorou bastante, fecha aspas. Em julho deste ano, nos organizamos. Aí sim,
Aí é que está o outro. Essa interação da criança com a escola, com os coleguinhas, também é importante, né? Eu pude conversar com a mãe e ela me relatou que a criança estava com ansiedade, transtorno de ansiedade, né? Tudo chorava, porque realmente mudou a história, né? Mudou a trajetória, mudou todo um contexto, né? Uma vez que a criança estava apta a acordar e ter assim, sua rotina, ter seus coleguinhas, ter a sua professora, a sua tia da classe. E aí isso foi arrancado de forma bruta, né, da vida das crianças. Então realmente criou esse choque. Para algumas instituições, houve até da gestão uma busca para a psicopedagoga para terapias, né? Que isso ajudou também bastante. Aí, em julho deste ano, eles se organizaram mais, né? Em que sentido? Vacina e equipamentos. A vacina para os professores, né? Porque os professores, na sua maioria, com acesso a todas as crianças, e a Anvisa, a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, que dizia até então que as crianças, o risco é maior se elas pegarem mais que elas transmitiam também. Então, isso ficou muito que causou um pânico, um medo aos professores, né? Porque tá ali, está se expondo. Então, nessa instituição, eles se organizaram com equipamentos na escola, né? Para que mantesse distanciamento, todo o ambiente higienizado, os funcionários devidamente com seus EPIs, principalmente com seu álcool gel, principalmente com sua máscara respiratória, né? E as crianças, né? A vacina, né? Ela fala que foram vacinados, né? E aí, depois disso, desse protocolo de segurança, desse investimento com a questão dos equipamentos e a vacina, que eu acho, né? Na minha visão, foi o pontapé assim, inicial para dar uma mais segurança, uma segurança maior ao retorno das aulas presencial. Porque a vacina, né, é a imunização da pessoa, né? Então, com a vacina ficou algo mais seguro em partes, né? Vale salientar que é algo novo, tudo é novo, tanto para a ciência, né, quanto tanto para os médicos, quanto para os pacientes, quanto para todos, em todos os sentidos, tudo é novo. Então, mesmo com a vacina, ainda assim não foi liberado o não usar máscara. Então, significa, né, um estudo está sendo analisado, mas que notoriamente a vacina fez um efeito maravilhoso, né? Deu uma segurança maior. E aí, eles retornaram em 2021, esse ano que estamos, às aulas 100% presenciais. Ela fala que foi um novo desafio, todos com medo das crianças contaminarem seus entes queridos e até o corpo docente da escola, como citei anteriormente. Criamos então nossos protocolos e regras de segurança. E graças a Deus estamos evoluindo no ciclo de melhora com relação ao aprendizado dos alunos. Porque não, para o adulto, a educação à distância, a modalidade EAD, né, ele tendo disciplina, ele consegue um aprendizado.
Mas para a criança, com a base, né? Porque a criança, o ensino fundamental, ela é a base, ela é contato, ela é corpo a corpo, né? Então, é preciso esse contato, sala de aula. Então, eu acredito que as aulas remotas, né, foi um elo de conexão, né, para que a criança não ficasse à mercê, né? E aí entrar nessa onda de transtornos, de ansiedade, né? Até mesmo uma depressão, né? E porque isolamento social ele foi muito forte, foi muito impactante, né? Então, assim, eles aqui conseguiram, né, com muito esforço, muita organização, né, muitos planos, conseguiram ainda esse ano regressar às suas atividades em 100%, né? E aí ela se fala aqui que confesso que ficou muito mais suave, os alunos, né, gostaram, né? Criamos então nossos próprios protocolos. Com relação ao aprendizado, houve, né, uma melhora, os professores muito mais satisfeitos e as crianças refazendo seus laços de amizade, né? E aí ela fala aqui que aprendemos com essa pandemia, que sempre há muito mais que aprender, né? Já dizia Aristóteles, tudo que sei é que nada sei. E aí, não sei se foi Aristóteles quem falou essa frase, mas um sábio disse, tudo que sei é que nada sei. Então a gente tem sempre o que aprender, tem sempre que buscar estar aprendendo, né? E ela fala aqui que não podemos nos conformar somente com o que está em nosso planejamento anual. E isso aí a BNCC já traz, né, a questão do planejamento de aula, mas aí se tiver alguma intercorrência, que isso tem que ser, isso tem que ser manipulado, né, de certa forma, para que aconteça a assistência tanto do corpo docente quanto do corpo discente. Ela fala sobre isso e temos sempre que nos reinventar. Doeu, foi difícil, mas conseguimos. Doeu porque teve muita perda, né, da vida, né, de profissionais também da área de saúde, da educação, de crianças, né, de que perderam seus pais. Foi assim impactante, foi um tempo que vai ficar registrado na memória, né, das pessoas que viveram esse quadro. Mas é como ela falou, nós conseguimos e seguir em frente, né, e se reinventar mesmo e saber que é preciso união, força, respeito, né, acima de tudo, e que juntos podemos sim vencer. Eu agradeço, né, gratidão a todos por essa oportunidade, gratidão à pessoa que me assistiu nesse momento, né, de passar pra gente assim o contexto, né, do que viveu, a sua trajetória, os seus projetos, os seus planos. Gratidão a vocês e saúde.